Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica e sente fome toda hora, isso é normal? Se sim, venha entender por que isso está acontecendo. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, qual é a intenção que a gente tem? Que o paciente tenha uma menor produção de grelina para que ele diminua o seu apetite, para que ele coma quantidades menores de alimentos e tenha uma saciedade mais precoce. E por que alguns pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica podem persistir com uma fome muito intensa, querendo comer toda hora, beliscando alimentos o dia inteiro, reganhando peso depois de alguns anos de cirurgia? Então vamos entender por quê. Independente do tipo de cirurgia, como todas as cirurgias bariátricas hoje aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina envolvem a redução da capacidade do estômago, isso faz com que você tenha uma menor produção de grelina. E a gente sabe que a grelina é um hormônio que provoca fome. Então quer dizer que se diminui a grelina, o paciente tem menos apetite. Mas depois de um certo tempo, o estômago volta a produzir um pouquinho mais de grelina. A gente sabe que no sistema nervoso e mesmo na parte intestinal pode produzir um pouquinho também. Então o paciente volta a ter um pouco de apetite. Então esse pode ser um dos fatores. Outro fator é, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do cirurgião que fez a cirurgia, ele pode optar em deixar um estômago um pouquinho maior ou menor, o que pode fazer com que o paciente tenha um pouco mais de apetite. Também a gente precisa lembrar da parte psicológica, que na minha opinião é a mais importante. Muitos dos pacientes confundem em estar com fome, apetite e compulsão alimentar. Na maioria das vezes, esse paciente, antes da cirurgia bariátrica, ele já fez tratamento com ansiolítico, com antidepressivo, e ele tem esse transtorno alimentar, essa compulsão alimentar. E nos primeiros anos ela é mais controlada por causa da parte hormonal que muda com a cirurgia bariátrica, e aí depois ele acaba, quando emagrece, abandonando alguns tratamentos com o psicólogo, com o endócrino, com o seu cirurgião, com a nutricionista, e ele acaba se descontrolando dessa parte alimentar. E ele acaba tendo essa compulsão alimentar maior. E muitas vezes se confunde com ter apetite ou estar com fome sempre. Outro fator que a gente tem que pensar é o alimentar. Alguns tipos de alimento, principalmente açúcar, carboidratos de alto índice glicêmico, eles fazem com que a glicemia suba e abaixe. E aí o paciente vai ficar nesse ciclo de toda hora ter apetite, toda hora querer comer alguma coisa. E quanto mais errado ele comer, maior vai ser esse descontrole alimentar que ele vai ter. Outra coisa que a gente tem que pensar também é o tipo de cirurgia que o paciente fez. Se ele fez uma cirurgia que é apenas de restrição gástrica, ele diminui a parte da grelina, tem menos apetite, mas quando ele não tem um desvio da parte intestinal, ele não tem a alteração dos hormônios que são do intestino, GLP-1, o GIP principalmente, que vão provocar essa parte de saciedade, não deixar o paciente ficar com essa compulsão alimentar. Então isso precisa ser avaliado, o tipo de cirurgia que o paciente fez. Então isso também é importante. E a parte hormonal também. A gente sabe que tem vários hormônios, problemas de tireoide e outros que podem muitas vezes influenciar nessa parte de apetite, de compulsão alimentar, de comer mais do que deve. Então isso são todos os motivos que a gente tem que pensar em não ter saciedade ou ter muito apetite ou querer comer toda hora, mas o mais importante é pensar em compulsão alimentar. Então se você está com esse distúrbio, depois que você fez cirurgia bariátrica, come compulsivamente, toda hora está com fome, deixe seu comentário aqui que a gente vai responder para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas redes sociais e até o próximo vídeo.